Ó Deus, do mesmo jeito que nós abrimos nossas Bíblias, nós precisamos que o Teu Espírito abra os nossos corações. Ou abra, Senhor Pai, os olhos do nosso entendimento. Ou como Davi orou, abra, Senhor Pai, o meu coração para que eu veja, os olhos do meu coração para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Há maravilhas sem fim na Tua palavra, mas poucas pessoas no mundo estão contemplando. E que maravilhas nós contemplamos na Tua palavra. Nós contemplamos o Teu Filho. E ao contemplarmos o Teu Filho na Tua palavra, nós contemplamos, Senhor Pai, porque ela é toda sobre Cristo, nós contemplamos a Tua glória na face dEle. E é o que nós viemos fazer aqui nesta noite. Nós não viemos, Senhor Pai, aqui numa busca centrada em nós mesmos, querendo, Senhor Pai, mergulhar em nós mesmos, em nossas necessidades, em nossos problemas. Nós queremos, Senhor Pai, aqui nesta noite, descobrir em como dentro desse contexto em que estamos vivendo, diferente para cada um de nós, glorificar o Teu nome, fazer do Teu nome, Senhor Pai, grande no mundo, ó Deus, viver pela fama do Teu nome, ó Deus, e estar, Senhor Pai, atentos a cada coisa em nossas vidas, com um santo temor no coração de que o Teu nome não seja visto como grande, o Teu Filho não seja visto como suficiente e maravilhoso em nossas vidas, em todas as situações que Tu decretou, Senhor Pai, que nós enfrentássemos. Que a Tua palavra nesta noite nos prepare mais para o grande chamado da nossa vida e da nossa morte, glorificar o Teu Filho, Deus, e nada mais vai importar se nós, Senhor Pai, realmente o glorificarmos assim, e nada vai importar se nós não o fizermos. Então, Senhor Deus, que nós possamos nos concentrar na única coisa que importa, Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. Todos nós temos que lidar com as coisas inevitáveis da vida. Todos nós somos mortais, todos nós temos problemas, todos nós temos um corpo que está envelhecendo, todos nós vamos morrer, todos nós temos problemas que atingem os nossos sentimentos, e na verdade, para todas essas coisas, só há duas maneiras de lidar com isso. Pode parecer que há muitas maneiras de lidar com a vida, mas na verdade só existe uma, ou da maneira de Deus, ou da maneira do homem. Não existe outra opção. A maneira de Deus ou a maneira humana, como nós, como o ser humano, concebe em seu humanismo tocar nessas coisas. E os resultados nós já sabemos. O homem tenta lidar com a morte, mas ele acaba com medo e desesperado, ou quebrado pela morte de alguém próximo. O homem tem que lidar com toda espécie de dramas, mas ele lida com a sua alma como Deus lida com ela, ou ele usa a sabedoria humana, o humanismo secular, e nós temos o que temos hoje, um mundo sem paz, que a cada dia o catálogo de doenças psíquicas e psicológicas aumenta mais, nunca vai acabar, todo ano várias são acrescentadas, e quanto mais é acrescentada, mais as pessoas têm aquilo que foi acrescentado. Você acaba sem paz, sem recursos, porque esse é o homem. Ou você lida com tudo isso como Deus. E nós temos que estar num lugar ou outro. Eu acho que o grande drama dos cristãos, ou de quem se diz cristão, é que ele quer estar com o pé em cada lugar. E nesse sentido ele é o mais digno de pena de todos os homens, porque ele não tem nada, não é? E por exemplo, entre tantas coisas que nós temos que lidar com um sentimento comum a todos nós, de vergonha. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 10:11, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Então, embora a vergonha tenha estado em alta como diagnóstico predominante para a disfunção emocional, já que agora tudo é disfunção, as suas raízes estão aprofundadas na condição humana, e a dor que a vergonha traz é real, apesar de não ser física. E se nós tivermos que viver livre e de uma maneira santa e amorosa, para a qual Cristo nos chama, num mundo onde é inevitável evitar a vergonha,
nós temos que saber como lidar com ela de uma maneira que Deus seja glorificado. No mundo caído, todos nós temos que lidar com isso, mesmo o Filho de Deus, que jamais pecou, o único homem, teve que lidar com isso. A Bíblia chama para a gente sair após ele, levando o seu vitupério, a sua vergonha. E a Bíblia diz que ele desprezou toda a vergonha pela alegria que lhe estava proposta. A Bíblia diz que ele se humilhou e se esvaziou, ou seja, ele se expôs a todo tipo de coisas que traria vergonha. Então, a vergonha é uma emoção dolorosa causada por uma consciência de culpa ou imperfeição ou inconsciência, inconsistência. Todos nós já ouvimos ou já experimentamos as pessoas contarem de sonhar e estar em um lugar público nu, não é? Eu já sonhei isso, ou estar com a roupa inadequada no lugar público. É horrível. Muitas pessoas dizem que já sonharam assim, e eu sou uma dessas pessoas, e poucas coisas podem ser mais aflitivas e desesperadoras do que você sonhar que está no lugar público e está despido. Então eu acordei e não pude deixar de pensar que esta é uma metáfora da vida. É a metáfora da vida. A vergonha nos atormenta desde que Adão e Eva comeram do fruto e perceberam que estavam nus. E o primeiro instinto deles foi se esconder e se tapar de Deus, e se tapar e cobrir um do outro, como está em Gênesis 3, 7 e 11. E não é uma admiração para nós agora estarem se sentindo culpados diante de Deus e vulneráveis um ao outro, e a acusação de Satanás. Ou seja, o homem se sente vulnerável diante de Deus, se sente vulnerável a todas as acusações que o diabo possa fazer a nós, e nos sentimos vulneráveis uns para com os outros de uma maneira horrível. E de repente eles eram pecadores. De repente, eles pela primeira vez viram a feiura dentro deles. Eles viram uma feiura que eles não queriam que as outras pessoas vissem. Eles não queriam que Deus vissem, eles não queriam pensar que Deus visse. O apóstolo Paulo diz que essa é uma das razões pelo qual o homem ele abstrai da sua mente a verdade que ele sabe de que há um Deus, e eles se viram fracos, danificados, e num mundo agora perigoso, hostil para eles. O mundo e a criação já não sorria para eles. O mundo não sorri para nós, nem a criação sorri para nós. Eles sabiam que se encontrava sob o julgamento de Deus, um Deus justo, como a gente vai ver em Gênesis 3, 17, 19, Romanos 6, 23. Eles estavam expostos não só ao julgamento de Deus, que é a pior, né, de todas as exposições, mas eles estavam agora sujeitos à rejeição pecaminosa de outros homens, e vulneráveis certamente às acusações de Satanás, que são totalmente pertinentes, e não há nenhuma maneira do homem se desculpar delas, como o Apocalipse 10, 12, 10 diz. Então nós vemos aqui nesse mesmo mundo perigoso, e temos o mesmo instinto no coração de nos esconder o tempo todo. Nós começamos, eu já disse isso aqui em outras vezes, falando sobre Gênesis, nós temos dois sentimentos antagônicos. Nós queremos ser conhecidos e amados, porque nós fomos feitos para sermos conhecidos e amados, mas agora nós já sabemos que não podemos ser conhecidos e amados. Então nós queremos controlar o que as pessoas conhecem, porque nós sabemos que se formos totalmente conhecidos, não vamos ser amados, e porque o pecado é uma realidade em nossos corpos, como está em Romanos 7, 23, e porque percebemos o tempo todo que somos pressionados pela fraqueza, como está em Hebreus 5, 2. Então o tipo de vergonha que experimentamos dia a dia é uma soma horrível e poderosa de orgulho, fracasso e incredulidade. Todas essas coisas juntas. Moralmente nós falhamos, e falhamos também devido às nossas fraquezas, ou seja, há limites agora para nós, e fracassamos também porque toda a criação da qual somos parte está sujeita à futilidade. Ao não estar indo na direção para a qual a criação foi feita, ela ficou sujeita à futilidade.
Uma coisa, quando não cumpre a razão pela qual existe, ela experimenta isso, e nada funciona corretamente agora aqui, como está em Romanos 8:20. Não conseguimos viver de acordo sequer com as nossas expectativas. Ou seja, nós conseguimos, mesmo sendo pecadores, ter expectativas mais altas do que nós conseguimos viver. Até diante de nós mesmos e diante de outros homens, nós sabemos que nós não atingimos as expectativas. E as expectativas que exigimos dos outros, nós mesmos não cumprimos. Nós queríamos que todos fossem leais, verdadeiros, ninguém sentisse orgulho, ninguém sentisse inveja. Mas essas expectativas, não é que o homem não consegue cumprir as expectativas de um Deus santo, mas é que ele não consegue cumprir as expectativas dele mesmo. Então, isso ainda gera um maior problema no coração confuso do ser humano, porque o orgulho pecaminoso é uma realidade inexorável que faz o homem querer esconder isso. Estamos sempre envergonhados dos nossos fracassos, das nossas fraquezas, e iremos quase tentar o impossível para esconder essas coisas. Vamos chamar tudo que a gente faz de síndromes, de doenças. Nós não queremos ver a feiura, nós queremos negar a feiura. Nós olhamos para o mundo horrível e falamos que todo mundo está doente, porque é difícil demais olhar no espelho a nossa própria feiura sem encontrar algo que alivie um pouco essa realidade. A verdade é que a vergonha alimentada pelo orgulho exerce um poder enorme sobre nós, e grande parte de nossas vidas são consumidas, a energia da vida, tentando o tempo todo evitar a exposição daquilo que nós queremos esconder, e nós odiamos estar nus. As piores situações da vida é quando alguém vê você nu. Não é assim? Às vezes tem alguém maltratando alguém no telefone, assim, falando grosseiramente com alguém. E quando ele olha para trás, ele vê que tem alguém que ele conhece que estava lá. E aí ele fica totalmente envergonhado. Por que ele não estava envergonhado quando estava destratando aquela pessoa? O cara está no supermercado, está falando lá umas coisas muito desagradáveis para o caixa. Aí ele olha para trás e vê um irmão da igreja. Aí ele se sente nu. Ele se sente nu porque ele diz: essa pessoa lá na igreja achava que eu nunca faria essas coisas, que eu sempre seria uma pessoa que trataria as pessoas direito, mas agora ela viu uma nudez em mim. Você vê, ele odeia ser visto nu, talvez mais do que ele odiasse o que ele estava fazendo. Eu já disse aqui nas últimas semanas que a minha convicção é que quanto a convicção que flui da Bíblia, né? Quanto melhor você conhecer a supremacia de Cristo, mais ver a supremacia dele como sagrada, satisfatória, exaltadora de Cristo, a sua relação com todas as coisas na vida vai para o lugar certo. Eu falei sobre a nossa vida ser como o sistema solar, e Cristo é esse sol no meio, com a sua massa infinitamente maior, não é? Importância, como o Sol no nosso sistema. Todo o resto do sistema solar não dá a massa lá do Sol, 333 mil vezes maior do que a Terra. Não há nenhuma luz no sistema solar que não flua dele. Então, você vê, se cada área da nossa vida, nossos sentimentos, nossa relação com o dinheiro, nossa sexualidade, nossos relacionamentos são apenas planetas em volta de Cristo, girando em volta de Cristo, eles recebem luz e eles são organizados. Se eles não estão em torno da gravidade e da centralidade dessa supremacia de Cristo, eles são escuridão. Pode ser nossos casamentos, nossa sexualidade, nossa relação com a vida e a morte, a vergonha. Então, assim como a supremacia de Cristo em sua vida é aquilo que o sol é para cada parte das nossas vidas, todos os planetas da vida, desejos, compromissos, crenças, sonhos, convicções, a relação com a vergonha, com disciplinas, com relacionamentos, com
Todas as coisas entram no lugar certo quando está assim. Não se choca, não há confusão, não há caos, há uma ordem. E todas as coisas são vistas, nós vimos, como pequenas, porque por maiores que sejam os dons que Deus nos deu e as complexidades da vida, elas são nada perto daquilo que a supremacia de Cristo é. Mas a maior parte das pessoas que se dizem cristãs conhecem Cristo e a supremacia de Cristo como as pessoas conhecem a história de Napoleão Bonaparte. Interessante, mas ou então são como pessoas que vão no museu e ficam lá 1 hora no museu, acham tudo muito interessante, cada coisa do museu, essa peça egípcia, aquela coisa, aquele quadro de Da Vinci, tudo é incrível no museu, mas ele sai do museu 30 horas depois, aquilo não afeta a vida dele em nada. Não é? Foi tudo interessante, uma grande experiência, mas a vida dele nada vai ser afetada por todas aquelas coisas. Grande parte das pessoas tem uma relação assim, na verdade não enxerga a supremacia de Cristo, a sua vida não é capturada por isso, não está preso ao sistema gravitacional disso, que faz nada na sua vida se chocar, as coisas entrarem na órbita certa e sem essa autoridade que flui tão somente da supremacia dele, nos prendendo, todos os seus desejos, todos os teus sentimentos vão entrar em choque, vão estar na mais plena confusão. E quando nós olhamos para a nossa relação com a vergonha, como eu disse, nós tentamos colocar outra coisa no lugar para colocar as coisas em ordem. Você tem o jeito de Deus, você tem o jeito do homem. O jeito de Deus é isso, é a supremacia de Cristo. E quando a gente vê todas as coisas que são surpreendentes nessa supremacia, o nosso coração fica maravilhado. A supremacia da sua mansidão, não é? De suportar toda a vergonha. E nós vamos ver exatamente isso no tempo que temos, como isso é possível, foi possível para ele e para nós por causa dele, mas você vai ver também a supremacia da sua ira contra todo o pecado. E a gente vai ver que essas belezas de Cristo, elas são tantas vezes paradoxais para nós, a supremacia da sua alegria. Como eu disse, quando nós pensamos sobre cada aspecto da supremacia dele, isso dá vários sermões, a supremacia da sua invencibilidade, dignidade, eternidade, humildade, mansidão, soberania, e nós devemos gastar toda a nossa vida, não só meditando a respeito disso, mas capturado em órbita dessa realidade e recebendo toda a luz que vem disso, ou nós vamos ter caos e escuridão, ou você vai tentar organizar isso através do humanismo secular, e você vai ter caos e escuridão, porque não há nenhuma luz e nenhuma força gravitacional para evitar o caos, a não ser a supremacia de Cristo. Então, como eu estava dizendo, embora a vergonha tenha estado em alta agora como um diagnóstico predominante de disfunção emocional, as raízes delas são aprofundadas na condição humana e na dor que ela traz. E, como eu disse, essa dor da vergonha, ela é real. Então, nós precisamos começar com uma definição. Vergonha é uma emoção dolorosa causada por uma consciência de culpa, ou uma consciência, uma percepção de imperfeição ou de inconveniência. E eu estou ciente de que o jargão psicológico comum não define exatamente assim a vergonha, porque a definição de vergonha e culpa no humanismo secular, no jargão psicológico, é diferente. A definição comum na psicoterapia tem sido essa: enquanto a culpa é um sentimento doloroso de remorso, a irresponsabilidade pelas nossas ações, a vergonha é um sentimento doloroso sobre si mesmo como pessoa. E tanto para uma quanto para outra, o tratamento que a psicologia secular vai dar é totalmente diferente por causa das definições.
Há um livro famoso chamado Enfrentando a Vergonha, não é? Por M. Fossum e M. Mason, e ele diz exatamente o oposto daquilo que a palavra de Deus diz. Não é? Então, há um outro livro chamado Curando a Vergonha que Impede de Viver. E nós adotamos uma definição diferente, porque a Bíblia olha para isso de uma maneira diferente. Primeiro porque a definição usada nas Escrituras não é essa, não é? E o uso da definição do humanismo secular, da psicoterapia secular, torna a compreensão e a aplicação da Bíblia impossível. Você vê que cada vez mais as pessoas têm dificuldade de aplicar a Bíblia à sua vida por causa das definições que ela abraçou. Como nós abraçamos a ansiedade com a definição do humanismo secular e da psicologia secular, o que acontece? A Bíblia não pode ser mais aplicada. A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos. Mas como você vai encaixar isso com a definição que as pessoas deram para a ansiedade agora? A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor, mas como é que você vai encaixar isso com a definição que as pessoas deram para a tristeza agora? Simplesmente a maior parte dos cristãos não podem mais aplicar a Bíblia a si mesmos, não podem. Uma grande parte da Bíblia é inútil para elas. Então, quando é definido assim, é uma emoção dolorosa causada por uma consciência de culpa, ou imperfeição, ou inconveniência, você pode ir na direção que o mundo vai, mas o que acontece com os cristãos que fazem isso? Eles simplesmente têm os mesmos problemas, eles morrem com os mesmos problemas, porque você não tem um Cristo real. Quando você olha para Cristo como olha as peças do museu e vai para casa e aquilo fica esquecido, foi interessante, mas não tem nada a ver com a sua vida. Aquelas peças do museu, aquelas histórias, não tem nada a ver com a sua vida, não mudam nada. Assim, esse uso torna impossível você aplicar a Bíblia a você mesmo. Você vai ter sempre um argumento contra a Bíblia. A Bíblia diz algo e você diz: não posso, eu não posso isso por causa dessa definição. Só que a definição que a pessoa está usando é a definição lá do humanismo secular. Em segundo lugar, eu não posso usar essa definição porque essa definição anda de mãos dadas com uma avaliação da situação humana que minimiza a doutrina bíblica do pecado original, de como o homem nasce mal, de como todos os pecados nascem no coração do homem, de como o mal não vem de fora do homem. E isso relativiza os absolutos morais. Bradshaw, por exemplo, nesse livro sobre você se libertar da vergonha, ele fala exatamente sobre isso. Na página 65, ele relativiza a doutrina bíblica do pecado. Na página 199, ele relativiza todos os absolutos morais, já que os absolutos morais vão trazer culpa e vergonha, e ele relativiza todas as condições bíblicas daquilo que é amor, e redefine o que é amor na página 120, e ele transforma a ideia de Deus que os cristãos têm hoje, formada por essas ideias, numa aprovação absolutamente incondicional daquilo que o homem um Deus que simplesmente nos abraça. Então a dor não é causada apenas pelas nossas próprias falhas, mas pela consciência de que os outros veem, não é? A percepção de que as pessoas veem as nossas falhas é que causa dor. Nós vermos nossas falhas causa dor, mas ainda causa uma dor maior porque outras pessoas veem, e por isso que nós nos tapamos. E a ideia de que Deus vê tudo faz a gente meio que não pensar muito a respeito disso. Porque seria difícil demais, já que nós estamos tentando esconder isso dos outros seres humanos, pensar que Deus realmente vê os nossos sentimentos e as emoções assim. Então,
Nós podemos olhar para a vergonha e ver que há vergonha, eu diria que boa e ruim, apropriada e inapropriada, mas que nenhuma delas, mas que a Bíblia trata com todas elas. Então, por exemplo, você pode sentir culpa como uma causa. Então, por exemplo, suponha que você faça algumas coisas no seu imposto de renda, ou então você tem uma empresa, nos impostos que você tem que pagar, você dá uma metida lá, você pede lá pro contador, né? Você acha que o imposto é demais, e você acha que o teu imposto de renda é demais, e você quer fazer deduções, e você, enfim, e um dia você é pego, e a Receita Federal te pega, e chega do conhecimento de todas as pessoas que você não é honesto, que você roubou, então você sente vergonha. Sente vergonha porque você ficou nu. Talvez você ficou racionalizando aquilo e você sente a dor da vergonha. Você vê, não só porque aquilo é errado, mas porque agora as pessoas sabem. Não, essa pessoa não era honesta naquilo que ela, na sua relação com o dinheiro e com os seus impostos, ou ele fazia algo que sutilmente fazia ele ficar com dinheiro que não era dele. Então, essa é uma causa de você sentir vergonha. Quando você fica exposto, como eu disse, que quando alguém está maltratando alguém às vezes, e aí nada é mais agradável, né, do que você, imagina, chega próximo a alguém, entra num lugar e tem um casal, amigos seus, brigando, falando coisas horríveis um para o outro. É desagradável, eles ficam envergonhados. Não queria que ninguém soubesse. Enfim, ou a imperfeição como causa, né? Você vê que há vergonhas que elas não são vergonhas verdadeiras. E a Bíblia que deve definir o que é isso. Você pode ser muito bom numa determinada situação e num determinado grupo de pessoas. Às vezes você é de uma cidade pequena e lá você é o gênio. Aí você passa para a melhor universidade do país e você chega lá, você descobre que perto da maioria das pessoas da universidade você é medíocre. Não é? Então isso causa vergonha. Você se sentia muito bem na sua cidadezinha onde você era, ou então em esporte, assim, né? O cara é o cara lá no país dele, ele é o melhor nadador de todos, ele é o melhor corredor, enfim, ele vai para a Olimpíada e lá na final as pessoas saem correndo e ele chega lá atrás, não é? E ele está tão atrás, mas não é só a vergonha porque você ficou por último, é porque todo mundo está vendo, não é? O mundo inteiro está assistindo o seu fracasso, você é o último a chegar, e você sente então vergonha, porque em comparação com seus compatriotas, você era o melhor de todos, você foi o representante do seu país, mas quando colocou você junto com a elite, você foi péssimo. Você vê, não há culpa aqui, mas ainda assim há orgulho. Você não fez nada de errado, você fez o seu melhor, né? Você correu o mais rápido que você podia, você nadou o mais rápido que você podia, você fez o que você sabe fazer melhor, mas o teu melhor era tão aquém de outras pessoas que você fica assim, ou considere a inconveniência que causa vergonha, sabe? Quando você vai para um lugar, vai para uma festa e chega lá e descobre que a festa era de gala e você vai com a roupa totalmente inadequada, a sua roupa não é adequada para o ambiente, você pensa, queria enfiar a cabeça em um buraco, não é? Ou você chega assim na festa, tudo lá, e vê alguém com a roupa igualzinha à sua, não é? Então, você sente uma sensação de não estar adequado,
Então, uma coisa salta aos nossos olhos a partir dessa definição de vergonha, que existe alguns tipos de vergonha que são algo que nós devemos sentir, e tem outro tipo de vergonha que não que são totalmente inapropriadas, que nós não devemos sentir, mas, no entanto, nós sentimos e nós devemos saber lidar tanto com uma quanto com a outra. Então, quando a gente volta para as Escrituras, olha para a vergonha assim, a Bíblia deixa muito claro que há uma vergonha que nós devemos ter, e há uma vergonha que nós não devemos ter. E isso você não vai aprender em nenhum livro de humanista secular. Portanto, você ou vai saber lidar com a vergonha, tanto a vergonha que você tem que ter, quanto com a vergonha que você não tem que ter, saber lidar com elas, através da Bíblia ou através daquilo que o homem diz. Os resultados vão ser diferentes, mas você tem que escolher. Então, a primeira vergonha, que é a vergonha que você não deve ter, e a vergonha que você deve ter, uma falsa vergonha, eu diria, e uma verdadeira vergonha, o importante é como Deus se encaixa com essa vergonha, ou seja, o importante é como a nossa percepção da vergonha está orbitando, como nós vimos, a supremacia de Cristo. Então, a vergonha falsa, ou seja, o tipo que nós devemos ter é a vergonha que você sente quando não há nenhuma boa razão para você sentir, mesmo se você sente vergonha. Biblicamente, significa que aquilo que a gente sente como vergonha, que não desonra a Deus, nós não devíamos sentir. Não é? Ou então, aquilo que é desonroso a Deus, mas que eu não estou cometendo, ou seja, eu não participo daquilo. Em outras palavras, a vergonha falsa ou inapropriada, ou a que eu não devia ter, é uma vergonha por algo que é bom, ou algo que não desonra a Deus, ou algo que desonra a Deus, mas eu não tenho participação. Eu não tenho envolvimento pecaminoso com aquilo. E esse é o tipo de vergonha que nós não devíamos ter. E a vergonha que nós devíamos ter é a vergonha que sentimos quando há uma boa razão para nós sentirmos vergonha. Biblicamente significa que nós sentimos envergonhados e devemos nos sentir porque nosso envolvimento com aquilo desonra a Deus, diz uma mentira a respeito de Deus. Você vê que Deus, ou a supremacia de Cristo, é o que define o que é vergonhoso de verdade e o que não é. E você vê como isso é irreconciliável com o humanismo secular. Devemos sentir vergonha quando nós trazemos desonra a Deus, por nossas atitudes, por nossas ações, ou por nossas reações a qualquer coisa na vida, qualquer situação dolorosa ou prazerosa. Eu quero ter certeza que você veja o quão importante Deus é nessa distinção. Deus é totalmente importante. E é por isso que eu disse, você tem duas maneiras de lidar com esses problemas, o do homem ou de Deus. Não existe 10 maneiras. Ou você está fazendo de um jeito ou de outro, não importa a teoria humanista que você estiver seguindo. No humanismo secular, não importa o tipo de interpretação que cada corrente vai dar, na equação do mundo, Deus não está lá. A vergonha e a culpa vão ser vistos sempre como uma maneira, como algo ruim na vida, por fim, mas não tem nenhuma relação com Deus, vai exatamente se levantar contra as definições bíblicas do que o homem é, do que o pecado é, enfim. Então, se nós temos um envolvimento honroso ou desonroso a Deus, faz toda a diferença do mundo. É onde nós devemos sentir vergonha, e onde nós não devemos sentir vergonha, e nas duas maneiras, saber como lidar com isso. Então, se nós quisermos lutar contra a vergonha, pela raiz da vergonha, se ela é certa ou errada, nós temos que relacioná-la a Deus. Ou seja, nós temos que colocá-la ela na perfeita órbita de Cristo. E tudo vai estar com ordem e iluminado. E tanto um tipo de vergonha quanto o outro. E ajudará em nossa luta, se nós olharmos para algumas passagens da Escritura que falam exatamente sobre vergonha. Não é? A apropriada, a correta e a falsa.
não correta e sempre relacionada a Deus. E precisamos ver que essas são, na verdade, categorias totalmente bíblicas. E como nós vimos nesses dias em que a psicologia tem uma enorme influência sobre a maneira como nós usamos as palavras, precisamos ter uma certeza de que podemos associar nossa linguagem à Bíblia. As definições de amor, por exemplo, de vergonha, de culpa, vão ser totalmente diferentes, né? Então, acerca das nossas emoções, a Bíblia vai dizer como as nossas emoções são, o que elas são, e o humanismo secular vai dizer outra coisa. E as formas bíblicas de falar e pensar, você tem que ter absoluta certeza de que você está pensando e está falando com as categorias bíblicas. Ou você não tem nenhuma relação com a palavra de Deus. Se você tiver aprendido o uso da palavra vergonha com a psicologia contemporânea, esteja ciente de que eu não estou usando ela nunca dessa forma aqui, com aquela definição que eu dei inicialmente, com a citação, por exemplo, do livro de Bradshaw, Curando a Vergonha que Impede de Viver. Então, você pode achar que a Bíblia usa o conceito de vergonha de forma diferente do que é usado popularmente. Se você ler o mínimo a Bíblia, você vai perceber isso. E após observar claramente os termos bíblicos, você só então estará em posição de avaliar a sua vergonha, lidar com ela e avaliar a forma como as pessoas contemporâneas falam sobre a vergonha de forma inapropriada e como isso é o oposto do Evangelho. Então, Paulo diz a Timóteo que se ele sente vergonha de testemunhar o Evangelho, essa é uma vergonha inapropriada. Ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ou seja, você não pode sentir vergonha de falar do Evangelho. Essa é uma vergonha inapropriada. Você deve ter vergonha do que desonra a Deus. Aqui, por que as pessoas têm vergonha de pregar o Evangelho? Cristo é honrado quando nós falamos bem dele, ou quando nós proclamamos quem ele é. Ele é desonrado quando você fica em silêncio com medo. Portanto, testemunhar não é algo vergonhoso. Não testemunhar é algo vergonhoso. A vergonha apropriada e inapropriada sempre tem a ver com Cristo. Então, o mesmo versículo diz que se sentirmos vergonha por um amigo estar na prisão por causa de Cristo, essa vergonha é inapropriada. Paulo diz: não sinta vergonha das minhas correntes, ou seja, o mundo me despreza. Se você tiver vergonha de estar comigo por causa disso, associado a mim, porque aí você vai estar exposto à vergonha que o mundo põe sobre nós, então você está distante da realidade do Evangelho. Você está envergonhando do que você devia se gloriar, e está se gloriando naquilo do que você devia se envergonhar. O mundo pode ver o encarceramento por Cristo como um sinal de fraqueza, de derrota. Quem é esse Paulo? É um ninguém. Quem quer estar associado a um ninguém? Quem quer ser visto pela cultura como ninguém? Tudo que nós queremos é ser relevantes para a cultura. Paulo era totalmente insignificante, e estar associado a ele é ser insignificante para o mundo, e as pessoas sentem vergonha disso. Mas os cristãos sabem mais, que Deus é honrado pela coragem dos seus servos de ir para a prisão pelo seu nome. O cristão sabe que aquela pessoa está honrando totalmente Cristo, então ele quer estar associado com ela. Se eles tiverem agido de maneira que glorificou a Cristo, isso fez eles carregarem o vitupério de Cristo, então, em vez de eu sentir vergonha dessa pessoa, vergonhoso é eu não estar associado a essa pessoa. Não devemos sentir vergonha por estarmos associados com algo que honra a Deus. Não importa o quanto desprezo o mundo joga sobre isso. É totalmente pecaminoso sentir vergonha de algo que honra a Deus, mas que a nossa cultura despreza. Hoje, isso é totalmente poderoso, por todos os meios de
comunicação, está associada ao que Deus diz ser errado e pecado. Por que a psicologia secular substituiu o evangelho na mente da grande parte das pessoas que se dizem cristãs? Porque elas têm vergonha do que a Bíblia diz. A Bíblia fala algo a respeito de sexo, mas aquilo vai ser vergonhoso se você mantiver a posição de Deus. É mais fácil você abraçar aquilo que as pessoas dizem e chamar todas as coisas as perversões sexuais, de algum desvio, de alguma disfunção, ou de toda atividade sexual que contraria a palavra de Deus, de que simplesmente é algo bom e normal. Então, em uma fala bem conhecida de Jesus, aprendemos que a nossa vergonha é inapropriada quando nós sentimos vergonha por causa de quem Jesus é e por causa do que Ele disse. Mas é fácil acontecer isso. Jesus diz assim em Marcos 8,38: qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória do seu Pai com os seus santos anjos. Ou seja, quem se envergonhar de mim, de qualquer coisa que eu ensinei, eu me envergonharei dele. Qualquer coisa que é o Evangelho, quem sente a menor vergonha do Evangelho, Jesus diz, eu me envergonharei dele. Se as pessoas diante dessa geração adúltera, má, para agradar ela, para se sentir não exposto, ele tem vergonha, é o meu jeito, eu não tenho coragem de falar, tem vergonha, ele diz, certamente não tem. Então, por exemplo, Jesus diz, olha, quem olhar para uma mulher com um olhar de cobiça, já adulterou com ela. Você é ridículo isso, na nossa cultura. Não é? É o ridículo do ridículo. Olhar, não é? Diz para você não ter relações sexuais antes do casamento. Mas isso está totalmente desatualizado na nossa cultura. Nós não devemos sentir vergonha de ficar do lado de Jesus. Ele fala, de mim e das minhas palavras. Não devemos sentir a menor vergonha, o menor constrangimento. Isso seria uma vergonha o quê? Pecaminosa, inapropriada, porque as palavras de Jesus são verdadeiras e elas honram Deus. Não importa o quanto o mundo tente fazer elas parecerem ridículas, tolas, e sempre que a gente está numa posição em que o mundo nos vê como ridículos, nós tendemos a sentir vergonha, e esse é o nosso problema. Nós estamos sentindo a vergonha inapropriada, a vergonha contrária à verdadeira vergonha, porque nós vimos que nós devemos ter vergonha daquilo que desonra a Deus. Então, sofrer, ser repreendido, zombado, por estar associado a isso, porque parece mais sensível todas as ideias do humanismo secular e não daquilo que o Evangelho diz do homem, do coração do homem, porque é uma ocasião, cada ocasião que nós temos assim é uma ocasião para nós glorificarmos a Deus. Quando nós sofremos, Pedro diz assim em 1 Pedro 4,16, se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, não fique envergonhado, antes glorifique a Deus com esse nome. Em outras palavras, na Bíblia, o critério para que a vergonha correta e para a vergonha falsa não é quão tolo você vai parecer para as pessoas, não é quão ridículo o mundo vai te achar, não é quão pensamento, até os cristãos acham, na verdade, eu já ouvi tanto isso, as pessoas acham que estão te envergonhando ou que vão te deixar assim constrangido, se falar assim, você é um fundamentalista, não é? As pessoas acham que você vai se sentir envergonhado, pessoas que se dizem cristãs, porque você não está pensando com as categorias do mundo. Então, a vergonha apropriada é o que e a que não é apropriada não é quão tolo e ruim você pareça com os homens, mas se você de fato traz honra a Deus. Se você não traz honra a Deus, Paulo diz, fique envergonhado, fique envergonhado. Agora, se você traz honra a Deus e o mundo inteiro
te acha um idiota, você não devia sentir vergonha. Então, de quem é a honra que está em jogo? Na nossa vergonha. Essa é a questão. Você vê, se a nossa vergonha estiver em órbita da supremacia de Cristo, você vai saber lidar com todo tipo de vergonha, a apropriada e a inapropriada. Se não tiver, então, se você não tiver pensando em que está em jogo cada vez que o sentimento de vergonha surgir, você não sabe lidar com isso de uma maneira verdadeira e que vai trazer os resultados que a Bíblia disse que o Filho de Deus teria: paz, o coração e os sentimentos guardados. Então é extremamente importante entender isso, porque muito do que me faz sentir vergonha não é aquilo que desonra a Deus, não é? Mas de não termos conseguido a aparência que as pessoas admiram, o biotipo que as pessoas admiram, a mente que as pessoas admiram, aquilo que a cultura vai chamar de relevante. Nós nos envergonhamos. Grande parte da nossa vergonha não é centrada em Deus, é totalmente autocentrada. Grande parte da nossa vergonha não está orbitando Cristo, está orbitando nós mesmos. É confusão. Nós vamos então abandonar a Bíblia, suas categorias, e vamos tentar ler lá o livro realmente do psicoterapeuta que está tentando ajudar pessoas na escuridão a lidar com esse sentimento que nenhum homem pode se livrar, por causa da realidade última de que nós mesmos sabemos, como vimos, que nós vemos a nossa nudez, nós escondemos ela das outras pessoas, e até entendemos isso, não seremos capazes de lutar contra um problema da vergonha de verdade, na sua raiz. Muita vergonha cristã vem do que o homem pensa e não do que Deus pensa. E qualquer vergonha que eu tenho de que não tem nenhuma relação com o que Deus pensa é inapropriada. Mas se compreendêssemos profundamente que a estima de Deus é infinitamente melhor e mais importante do que a estima do homem, nós sentiremos sempre a vergonha em relação a Deus. Ou seja, isso define a questão da vergonha, como eu tinha dito nos outros dias. Só a questão da vergonha, está orbitando ou não Cristo, define quem nós somos, ou se Cristo realmente é um objeto de museu que a gente vê, acha interessante, ou um livro que a gente lê, mas não tem nada a ver com a nossa vida, ou se ele realmente é esse centro, como o sol é. E nós não teremos vergonha das coisas tão maravilhosas que são até mesmo chamadas de o próprio poder de Deus. Quando as pessoas têm vergonha do Evangelho, como ele é, elas estão se envergonhando de algo que a Bíblia chama de o poder de Deus. Como alguém pode se envergonhar disso? Mas muitas pessoas se envergonham. Então, Romanos 1,16, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por que ele diz isso? Porque diante da cultura romana, havia muito que se envergonhar se você dissesse que você era realmente alguém completamente centrado naquele carpinteiro que foi morto pelo próprio Império Romano numa cruz. Esse versículo nos diz que outra razão pela qual a vergonha do Evangelho é uma vergonha inapropriada. O Evangelho, Paulo diz, é o poder de Deus. Eu não me envergonho dele. É o poder de Deus para a salvação. É a única coisa que pode salvar um homem. O Evangelho magnifica Deus. O Evangelho magnifica Cristo. O Evangelho fala sobre a perfeição do sacrifício dele, a perfeição da sua vida. O único homem que viveu o que a lei disse, perfeito. O Evangelho fala sobre Cristo. E o Evangelho então exalta a Deus e o Evangelho humilha o homem. Então por que eu me envergonharia do Evangelho? É por isso que todo humanismo secular, você vê, tem dificuldade e vai ter um problema central, porque ele é feito em torno do homem. Por que grande parte da igreja hoje tem problema com a escravidão do homem, a escravidão da vontade? Ela fala sobre o livre-arbítrio, porque ela quer estar em consonância com o mundo, ela tem vergonha do Evangelho. Então, para o mundo, o Evangelho não se assemelha a poder, de maneira nenhuma. Não se assemelha ao homem poder se orgulhar de si mesmo. Não é? Pelo contrário, ele fala sobre o homem estar morto em delitos e em pecados, e o homem ser mau. E o Evangelho aparenta fraqueza. Então, o Evangelho diz que você tem que ser como uma criança. Ou seja, criança no sentido não de ser inocente, mas no sentido de ser totalmente dependente, de você esquecer toda a ideia de que você depende de você mesmo, de que você depende totalmente de outro, como uma criança morreria se adulto não cuidasse dela. É totalmente dependente, incapaz. Mas para aqueles que creem, a Bíblia diz, esse Evangelho é o poder de Deus
para dar aos pecadores a glória eterna. Então, uma das razões pela qual nós somos tentados a sentir vergonha, mesmo do poder de Jesus, que o Evangelho é o poder, não é? É que Jesus mostra o seu poder de uma maneira que o mundo não acha poder. Jesus mostra o seu poder nu, numa cruz, coroado de espinhos. Nós não queremos estar associados a isso, porque o mundo diz que isso é fraqueza. Nós fingimos às vezes que o poder que nos interessa é o poder do Evangelho, mas nós gostamos do poder de César. Tinha um trono, tinha palácios, e as formas que o mundo diz, esse é o poder de Deus, é uma forma que o mundo não vê como poder. Paulo diz assim em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder do mundo não se aperfeiçoa na fraqueza. O poder do mundo não tem nada a ver com fraqueza. O fraco não tem poder. Os poderosos são quem tem dinheiro. Os poderosos são quem são fortes, e não quem são fracos. Mas agora você vê mesmo o poder do Evangelho, ele se aperfeiçoa em algo que nós achamos que é vergonha. E Paulo responde a essa manifestação, quando a Bíblia diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo responde assim, de boa vontade, pois eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Aí ele vai dizer qual é, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Normalmente, fraqueza, insulto, injúria, pobreza, nos causa vergonha. Nós não queremos ser insultados, nós não queremos ser injuriados, nós não queremos ser expostos, nós não queremos receber chicotadas no meio da rua. Paulo diz, eu não me envergonho disso. Se o poder dele se aperfeiçoa nisso, você vê, esse é um poder que em vez de nós queremos, nós não queremos, porque isso nos causa vergonha. Mas para Paulo, essas são ocasiões para a exultação. Por quê? Paulo pensa que a vergonha de suas fraquezas, a vergonha por suas perseguições, seria uma vergonha inapropriada. Por quê? Porque o poder de Cristo se aperfeiçoava na fraqueza. Então eu concluo, nós concluímos disso, da verdade bíblica, que o critério bíblico para a vergonha, que é totalmente inapropriada para nós, é radicalmente centrada em Deus. Paulo está dizendo o seguinte, se a injúria é por causa de Cristo, eu não sinto vergonha. Se a chicotada é por causa de Cristo, eu não sinto vergonha. A minha vergonha, o meu senso de vergonha sempre é relacionado a Cristo. Exalta Cristo? Não sinto. O mundo diz que isso é vergonhoso, apanhar, ser preso, receber injúria, ser um nada, ser considerado, como Paulo diz, nós somos o lixo do mundo. Eu não tenho vergonha. Agora, desonra a Deus, ele disse para Timóteo, não te envergonhes de pregar o Evangelho. Por quê? Porque essa vergonha seria um absurdo. Você ter vergonha de algo que honre Deus, porque essa é o marco. Então não sinto vergonha por algo que honra Deus. Não importa que o que honre Deus faça eu parecer fraco para o mundo, faça eu parecer burro para o mundo, faça eu parecer estúpido para o mundo. Esse cara ele não entende da alma, porque nós aqui, os humanistas seculares, entendemos da alma do homem, e a Bíblia não entende nada da alma do homem. E eu digo o oposto, eu digo a Bíblia entende tudo da alma do homem. E isso que você está dizendo não descreve nada da alma do homem, não resolve nada. Cada vez mais as pessoas são mais miseráveis, com mais definições das suas doenças emocionais. O mundo não melhora em nada. A sociedade só piora. E cada vez mais que colocam mais uma ideia para moldar as crianças, elas se tornam piores. E a delinquência juvenil se torna pior. E o mundo é um lugar pior, sempre pior. Sempre pior. Nós sempre vamos relativizar o mal no homem. Nós vamos sempre dizer, mas você não sabe a criação que ele teve, o mundo que ele viveu, por isso que ele está fazendo essas coisas. Então, a Bíblia fala que a vergonha que nós devíamos sentir, você vê a vergonha que nós não devíamos sentir, e a que nós devíamos sentir é totalmente centrada em Deus. Paulo diz aos coríntios assim, por exemplo, eles estavam duvidando da ressurreição. Paulo diz, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. Ou seja,
Vocês deviam ter vergonha de não conhecer todas as doutrinas bíblicas, porque sendo um povo de Deus, ou dizendo que são, vocês deviam conhecer todas as doutrinas bíblicas. Se vocês não conhecem, é uma vergonha. Eu digo isso para vergonha de vocês. Vocês não conhecem a verdade bíblica. Paulo diz que esse é um motivo de vergonha, porque não conhecer a verdade sobre Deus desonra a Deus. Aqui Paulo diz que essas pessoas devem sentir vergonha. Digo isso para vergonha vossa, para que vocês despertem em vocês um senso de vergonha. Então a vergonha deles seria apropriada. Você vê a vergonha que nós devemos sentir. Se você tem uma ignorância sobre o que Deus diz, sobre qualquer coisa, sobre a alma humana, sobre o ser humano, você deve sentir vergonha. Se a sua mente é formatada por aquilo que outro homem, que não tem nenhuma relação com Deus, nem consegue, com as suas ideias, trazer paz para si mesmo, melhorar um pouco o caos que o mundo é, e que o seu coração é, ele não tem paz diante da morte. O que nós vamos inventar é que não tem como ter paz mesmo, diante de um mundo caótico desse, porque é impossível ter paz, porque as pessoas estão fazendo isso, as outras estão fazendo aquilo, a minha biologia não ajuda, está tudo errado, eu não vou ter paz nunca. Eu tenho medo, ansiedade, horror. Eu só tenho que controlar isso até morrer, porque é inevitável. É o que o mundo diz, ele mesmo sabe que não tem solução, não é? E a igreja, grande parte dela também, em outras palavras, a vergonha apropriada é a vergonha por aquilo que desonra a Deus, como, por exemplo, a ignorância sobre a Bíblia. Desonra a Deus alguém que se diz filho de Deus ignorar qualquer verdade bíblica sobre o homem, sobre Deus, sobre si mesmo. O pecado contra Deus, qualquer falsa crença. Então, na mesma igreja, alguns dos crentes lá, eles tinham problemas um com o outro. Um vendeu uma casa para o outro, aconteceu problema aí o que acontecia? Eles estavam processando o outro irmão. E Paulo diz assim, 1 Coríntios 6,5, para a vergonha de vocês, eu vou dizer isso, não há porventura, nem ao menos uma pessoa sábia entre vocês que possa julgar no meio da irmandade. Vocês precisam ir diante de juízes do mundo, um irmão processando o outro. Será que não tem um sábio? Eu vou dizer isso para a vergonha de vocês. Não tem um sábio que podia sentar com vocês e vocês resolverem isso? Ou então, Paulo diz, por que você não sofre a perda? Por que você não abre mão? Você perdeu o terreno, por que você não sofre a perda? E deixa de desonrar o nome de Cristo? Eu estou dizendo isso para a vergonha de vocês. Não há sabedoria entre vocês. Vocês não conseguem resolver os problemas entre vocês. Vocês têm que ir diante de um ímpio para usar de mais sabedoria para resolver isso. Por que vocês não sofrem a perda? Novamente ele diz que eles deviam se sentir envergonhados. Eu digo isso para a vergonha de vocês. A vergonha deles seria apropriada, porque seu comportamento está trazendo o quê? Descrédito a Deus. São essas pessoas que são sábias? Nós sabemos que podemos trazer descrédito a Deus de muitas formas. Nós pregamos que Jesus é o príncipe da paz, mas as pessoas não veem a gente com paz. Paulo diria, eu vou dizer para a vergonha de vocês, vocês não estão envergonhando Cristo sem paz? Vocês dizem que Ele tirou vocês do império das trevas, levou para o reino do Filho do seu amor. Vocês não sentem vergonha de viverem como vocês vivem, atemorizados, aterrorizados. Vocês dizem que Ele venceu a morte. Vocês não têm vergonha de viverem com medo da morte. É compatível. É compatível dizer para o mundo que Ele é melhor do que todo o ouro do mundo, mas vocês continuarem buscando não a Ele. Então eles estão disputando um com o outro, estão fazendo coisas. Paulo diz, eu digo essas coisas para a vergonha de vocês. Assim, no próprio ato de querer evitar a vergonha, como o mundo enxerga, eles caíram em comportamento que era vergonhoso, do ponto de vista. Então, quando você está desonrando Deus, você deve sentir vergonha. Não importa o quão forte ou sábio o mundo esteja te achando, não, esse cara ele não deixa barato, porque aquilo ali está errado, o terreno era dele mesmo, ele não pode deixar só porque o outro é irmão, passar ele, não, ele foi forte. Você
não queria parecer tolo para as pessoas, Paulo diz, mas você não queria parecer tolo para as pessoas e nem sentir vergonha como uma pessoa fraca, mas você não seria fraco se você tivesse feito isso. Jesus não foi fraco de ir para a cruz. Então Paulo diz à igreja de Roma: quando eres escravos do pecado, vocês estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, há outro tipo de vergonha que é apropriada. Quando nossos olhos são abertos para o mal, nós sempre está acabando, nós nos envergonhamos da nossa vida do passado. Isso, em determinado limite, é algo apropriado. Paulo diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado vocês escolheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Romanos 6, 20 e 21. Ou seja, hoje as pessoas conhecem como testemunho: eu fazia isso, fazia aquilo, como se fosse uma coisa de honra. O apóstolo Paulo diz assim: agora que vocês conhecem, vocês sentem vergonha daquilo que vocês fizeram. Existe um local adequado para olhar para trás e sentir vergonha e dor por termos vivido de uma maneira que menosprezava a Deus um dia. Paulo diz assim: eu sinto vergonha de ter sido um perseguidor da igreja. Eu sinto, como eu desonrei a Cristo. Mas a gente vai ver que nós não devemos ser paralisados por isso. Mas um coração cristão sensível não pode olhar para trás, para as loucuras que ele viveu antes de viver para Cristo e não sentir ecos de vergonha, mesmo que tenha resolvido tudo diante de Deus. Ou seja, de certa forma, Davi carregou para sempre uma vergonha quando ele olhou para trás e viu o que ele fez, as pessoas que ele atingiu e como aquilo desonrou Deus. Então a vergonha apropriada pode ser saudável e redentora, e muitas vezes nós temos que senti-la, mas mesmo a vergonha apropriada, correta, ela não pode nos paralisar, senão ela se tornou pecaminosa. Ou seja, se a vergonha do que Paulo fez, ele diz: eu sinto vergonha de ter perseguido a igreja, não consigo fazer nada, não consigo dormir, eu fico pensando das pessoas que eu persegui, quando fico pensando em Estevão morto, eu não consigo, eu sou inútil. Então isso seria pecaminoso, não é? Porque isso seria, mais uma vez, lançar mais vergonha sobre Cristo. Então, Paulo diz assim aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses 3,14: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fiquem envergonhados. Isso significa que a vergonha é um passo adequado e redentor. Você vê, o apóstolo Paulo até diz para aquelas pessoas agirem de uma maneira que a pessoa que estava agindo contra a Bíblia se sentisse envergonhado, porque muitas das vezes é o passo redentor. Então nós podemos concluir a partir do que vimos, que o critério bíblico para a vergonha inapropriada e apropriada é radicalmente centrado em Deus. Toda vergonha minha deve orbitar Cristo. Eu devo saber, esse sentimento é porque Jesus está sendo honrado ou desonrado. Se ele está sendo honrado, não importa o que o mundo diz, essa não é uma vergonha apropriada para mim. Se ele está sendo desonrado, então essa é uma vergonha apropriada. Essa é a verdadeira vergonha. E tudo aquilo que o mundo diz que é vergonha, mas que honra a Cristo, eu não vejo como vergonha. Paulo, por exemplo, suas injúrias, ser perseguido, apanhar, ser preso como um bandido. Então o critério bíblico para a vergonha inapropriada não sinta vergonha por algo que honra a Deus. Não importa como o mundo veja aquilo. Não sinta vergonha, não importa o quão tolo você pareça, não importa o quão errado você pareça, não importa quanto você possa ser visto pelo mundo como nada por causa daquilo, não sinta vergonha. E não tome para si mesmo a vergonha de uma situação verdadeiramente vergonhosa, a menos que você esteja de alguma forma envolvido com o mal. Ou seja, você pode, com o Evangelho, lidar com toda a vergonha, a apropriada e a inapropriada. E mesmo a vergonha apropriada, ela tem um propósito redentor no Filho de Deus, e não paralisante, senão ela se torna pecaminosa também. Nós lutamos contra a vergonha com o Evangelho, centrados em Cristo. Então, em primeiro lugar, há a vergonha que você apropriada, mas que não deve ficar lá. Não é? Por exemplo, a mulher que entrou na casa do fariseu, beijou o pé de Jesus, e o que o fariseu falou? Essa mulher, será que ele não sabe que ela é
uma mulher da vida, a vida toda errada, como é que ele pode deixar? Enfim, ela era pecadora e havia um espaço para ela sentir vergonha de ter vivido uma vida promíscua assim, mas não por muito tempo. Você vê, essa vergonha era apropriada, mas Jesus disse para ela assim, em Lucas 7,48, perdoados são os teus pecados. E quando os convidados começaram a murmurar, ela é pecadora e tal, Jesus disse, eu te perdoo. Ele fala sobre quem muito é perdoado, muito ama, e como Jesus a ajudou a combater os efeitos incapacitantes da vergonha. Ele deu uma promessa, os seus pecados estão perdoados. A sua fé te salvou, o teu futuro será de paz, você está em comunhão comigo. Ele declarou que o perdão passado agora ia dar a ela um futuro de paz eterno com Ele, de comunhão com Ele. Então, assim, um problema para ela era se ela realmente acreditava ou não nisso. Pessoas que realmente sentem a vergonha apropriada, mas que essa vergonha apropriada se torna um impedimento, é óbvio que ela não crê no Evangelho de verdade. A vergonha apropriada, Deus só nos leva a ela para realmente nós enxergarmos o poder infinito do Evangelho, de nos deixar diante de Deus completamente perdoados. Ela ia acreditar? Ou ela ia ficar para sempre com a condenação que aquelas outras pessoas estavam falando a respeito de como ela viveu uma vida promíscua? Ela vai crer que está perdoada agora e para sempre em comunhão com Cristo? Então nós devemos lutar contra a incredulidade, ou então nós não vamos poder nunca lidar com a vergonha apropriada. A vergonha apropriada, nós lidamos com ela com o Evangelho. E a vergonha inapropriada, nós lidamos com ela abraçando o Evangelho. Não nos envergonhando do Evangelho. E a vergonha apropriada, aquilo que desonra a Deus, também nós lidamos com ela com a cruz. Ou seja, nenhuma vergonha incapacita alguém que de fato é um filho de Deus. O Salmo 134 diz, contigo está o perdão para que o temam. E a Bíblia sempre vai nos levar aí. E sempre é uma incredulidade se uma vergonha nos paralisar. Davi, apesar de eu falar que havia um lugar para ele olhar para trás e sentir vergonha do que ele fez, você vê que aquilo não paralisou Davi. Ele se sentia plenamente perdoado. Ele podia ir em frente, ele podia até compor um hino a respeito daquilo. Não porque ele não se envergonhasse, mas porque ele realmente tinha o seu coração cheio, não é, da percepção verdadeira do amor, do perdão de Deus e de uma vida que agora estava vivendo à luz daquilo que honrava a Deus. E com base na expiação de Cristo, nós pedimos perdão a Deus e não brigamos mais com aquilo, ou nós não cremos nessa expiação, nessa propiciação. E em ambos os casos, não é? Tanto no perdão definitivo que nós recebemos ao sermos justificados, mas há dois tipos de perdão, né? Aquele perdão que nós diariamente chegamos diante de Deus e confessamos, porque os nossos pecados, apesar de todos eles terem sido colocados em Cristo e não há mais condenação sobre nós sabemos que nossas atitudes ainda entristecem o coração de Deus como nosso Pai. Então nós diariamente estamos diante dele, nós confessamos os nossos pecados, e o perdão é cheio de graça passada, presente e futuro, e quando nós vivemos pela fé de fato na graça, nós somos libertos de qualquer poder paralisante da culpa. Nós não deixamos nenhuma culpa falsa nos paralisar, ou seja, nenhuma culpa que não seja porque Deus é desonrado, e a culpa que Deus foi desonrado, nós tratamos na cruz. E nós nunca somos paralisados pela culpa, nunca ficamos ali chocando e chafurdando, e, enfim. E a outra coisa é que muitas das vezes nós lutamos contra uma vergonha que não é apropriada, porque nos associam a coisas que nós não somos. O apóstolo Paulo diz assim, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo deixa claro aqui que a luta contra a vergonha, que não é apropriada, é uma luta contra a incredulidade. Ele diz, eu sei em quem tenho crido, por isso que eu não me envergonho. Eu não me envergonho porque eu sei
que isso é verdade. Eu luto contra os sentimentos de vergonha com o Evangelho de Cristo. Será que realmente nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? Como cremos que o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Será que realmente cremos que a glória infinita nos guarda no lugar em que outras pessoas achariam ridículo estar lá, vergonhoso, e nós somos libertos da vergonha de tal maneira que nós podemos viver no mundo sem estar paralisados, sem nos sentirmos autocomiseração, sabendo definir o que é vergonha verdadeira e falsa e tendo uma definição que é o oposto do mundo à nossa volta. E o diagnóstico psicológico mais comum de distúrbios emocionais das pessoas é que elas cresceram em famílias baseadas na vergonha. E há algumas conotações detalhadas e sofisticadas do sentido nessa frase que eu digo que são totalmente inadequadas, mas como em tudo, você pode tirar um tasco aqui e ali de algo que não é errado, mas de maneira geral totalmente inadequado, famílias baseadas na vergonha. Mas há uma vergonha que as outras pessoas colocam sobre você que não tem nada a ver com você, e é um grande encorajamento nós percebermos como Jesus lidou com isso. Por exemplo, chamaram ele de beberrão e glutão, e se você for beberrão e glutão, você tem que sentir vergonha mesmo, porque isso é pecado. Nós sabemos que Jesus não era beberrão e glutão, mas associaram ele a algo que realmente desonra a Deus, mas ele nunca cometeu isso. Então, há uma vergonha em que alguém te impõe algo que realmente é desonroso, mas que você nunca fez. Falaram que ele queria destruir o templo, falaram que ele era hipócrita, falaram que ele salvou os outros, mas não podia salvar a si mesmo, falaram que ele era hipócrita porque ele dizia, se disse filho de Deus, dizia, se você desce da cruz. Ou seja, ele não era hipócrita. Falaram que ele fazia milagres pelo poder de Beelzebu. Não era verdade. Mas é óbvio que, se fosse mesmo, isso era motivo de vergonha. Ou seja, associaram ele, como associaram Paulo, a ser um bandido, a ser um desordeiro. Algo que, se fosse verdade, seria pecado. Mas não era. Não era verdade no caso deles, mas associaram a eles. O mesmo acontece na experiência de Paulo. Ele foi chamado, por exemplo, de louco. As letras estão fazendo você ficar maluco, você está falando um monte de maluquice. Você ficou louco. Chamaram ele de inimigo dos costumes judaicos, ele não era. Disseram que ele ensinou que se devia pecar, por exemplo, em Romanos 3:8, Paulo ensina que deve pecar para que a graça abunde. Falavam isso, porque ele pregava as doutrinas da salvação da graça, falava, então quer dizer que pode pecar, então quer dizer que o cara não precisa nada, porque se ele for eleito, ele vai para o céu. As mesmas coisas que as pessoas dizem hoje. Então, falava isso do apóstolo Paulo. Se ele falasse isso, que você devia ficar pecando para que a graça abundasse, seria realmente um motivo vergonhoso, mas ele não ensinava isso. Então, sem dúvida, isso aconteceu com você, talvez, a partir de algum pai imaturo, enfim, e associar você a algo que você não é, mas é vergonhoso. E nós lutamos contra isso crendo nas promessas de Deus, que no final todo esforço para envergonhar um filho de Deus vai falhar, mas você tem que ter um descanso em Deus. Então nós lutamos agora para saber qual a vergonha que nós temos que suportar e qual a vergonha que nós nunca queremos suportar, e todas elas com o Evangelho. Então Deus tem uma promessa para nós que abrange ambos os casos. Isaías diz assim, não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Isaías 45:17. Paulo pega esse texto de Isaías e aplica aos cristãos em Romanos 10:11 e diz, tudo o que nele confia jamais será envergonhado. Em outras palavras, para todo mal, escárnio, crítica que os outros possam usar para fazer você se sentir envergonhado nesse mundo, para todo sofrimento e dor emocional, porque não é só a dor física que é infligida a nós, Deus diz, eles não vão ter o sucesso final, como com meu filho. Eles falaram que ele não era meu filho, mas um dia todos vão se prostrar e reconhecer quem ele é.
Todos os filhos de Deus, Deus diz, vão ser vindicados. A verdade será conhecida um dia. Quem é tolo e quem não é. E ninguém que coloque a sua esperança nas promessas de Deus, ele será envergonhado. Viver pela fé no Evangelho é ter a certeza de uma vida de liberdade da vergonha incapacitante. Não é? Porque a Bíblia diz que tudo vai ser vindicado. Paulo foi tratado como lixo do mundo. Deus diz, um dia o mundo vai ver que você foi totalmente precioso para mim no mundo. Você foi o oposto do que o mundo disse. Paulo tinha que descansar nisso para não sentir vergonha de ser tratado como lixo do mundo. Mas é óbvio que se alguém não tiver uma firme confiança nessa verdade, que se chama esperança da glória de Deus, ele não vai saber lidar com essa vergonha, porque ele vai querer ser vindicado agora, mas não vai ter vindicação agora. Paulo foi morto como um criminoso, Jesus foi morto como um criminoso, mas cada uma dessas pessoas, a Bíblia diz, ninguém que confia nele será envergonhado. No fim, todos terão que reconhecer o oposto daquilo que o mundo impingiu como vergonha falsa, porque definia vergonha não como algo centrado em Deus, o que desonra a Deus, mas definia vergonha como algo centrado no homem. Um dia todos esses serão envergonhados. E todos aqueles que definiram toda a vergonha, baseados tão somente em Cristo, não serão envergonhados para sempre. Um dia serão vindicados por Deus diante do mundo inteiro. Então você vai saber lidar, a Bíblia diz, se você está, a tua vergonha orbitar Cristo, você vai saber lidar com a vergonha falsa e com a vergonha verdadeira. Vai saber defini-las, vai saber, ainda assim, não ser incapacitado pela vergonha verdadeira, ou seja, aquilo que realmente não honrou Deus, como você conhece aquilo que o Evangelho é, você vai saber se lidar com aquilo, de tal maneira que você vai carregar ecos de vergonha de ter vivido outrora, ou em algum momento, fazendo coisas, ou feito coisas, algo que desonrou a Deus, mas que você agora está totalmente seguro daquilo, tudo que você é em Cristo. De tal maneira que Paulo diz, olha, eu me envergonho de ter perseguido a igreja. Mas, no entanto, Paulo não era alguém que sentia pena de si mesmo, ou era incapaz, ou estava sempre confuso e sempre caindo por causa daquilo que aconteceu no passado. Ele simplesmente pegou essa vergonha verdadeira e tratou na cruz. E pegou toda a vergonha que o mundo impingiu a ele e se gloriou, porque ele sabia que naquilo que o mundo achava fraco, tolo, o poder de Cristo se aperfeiçoava naquela fraqueza. Portanto, nós vamos sempre saber lidar com a vergonha falsa e verdadeira, se ela estiver orbitando Cristo, como todas as outras coisas da nossa vida, cada parte da nossa vida emocional, da nossa vida física, biológica, nossos relacionamentos sociais, estiverem realmente orbitando Cristo. Você vai poder pegar cada uma dessas coisas individualmente, nós falamos sobre vergonha hoje, mas nós vamos ver que sempre se essa coisa orbitar Cristo, vai cair no lugar certo, não há caos, não há confusão, há paz. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós, Senhor Pai, sempre, Senhor Deus, somos criaturas do tempo, e sempre o nosso tempo é mais curto, Senhor Pai, do que nós precisávamos. Que nós possamos remir nosso tempo, porque os dias são maus, e colocar, Senhor Pai, nossas mentes, ó Deus, diante da Tua palavra, e pedir que o Teu Espírito abra os nossos corações, para que cada vez que nós estivermos diante da Tua palavra, olhando para a face do Teu Filho, nós, Senhor Pai, não olhemos para isso como alguém que vai a um museu e sai de lá, Senhor Pai, e tudo aquilo fica lá, mas que essas verdades sejam tão profundas em nossas vidas, que elas realmente estejam em nossos corações, como Tu prometeu para todos aqueles, Senhor Pai, que estão em Seu Filho, que Tu daria, Senhor Pai, um novo coração e escreveria neles a Sua palavra. Ou seja, Senhor Pai, haveria algo dentro de nós que estaria em acordo com a palavra externa a nós, a Bíblia. De tal maneira, Senhor Pai, que nossos corações estariam presos a ela, se deleitando nela, abraçando as suas definições, rejeitando tudo, Senhor Pai,
que é contrário à verdade bíblica sobre nós, sobre o mundo, sobre cada aspecto da nossa vida emocional, sobre cada aspecto da nossa vida, Senhor Pai, social, sobre cada aspecto da nossa vida biológica que está indo em direção à morte, sabendo lidar com todas as coisas de uma maneira que Cristo pareça como Ele é, grande, suficiente, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que nós possamos viver assim, Deus, para a Tua glória, e que não, Senhor Pai, vivamos para nada que traga vergonha ao nome de Cristo neste mundo, porque tudo que nós queremos é viver para honrá-lo aqui e para sempre, em nome de Jesus, amém.